Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Portal Espiritual e no vídeo de hoje eu quero trazer o tema por que alguns lugares nos faz sentir vigiados. Vocês têm, pessoal, essa percepção que vocês estão em certos locais em que de repente vocês sentem que estão sendo vigiados, sentem que tem alguma coisa naquele ambiente que te está deixando incomodado. Primeiramente, a nossa percepção, pessoal, nossa sensibilidade, dependendo da pessoa, porque existem pessoas hipersensíveis ao externo, às coisas do mundo invisível, à questão espirituais. Tem muitas pessoas que têm essa percepção bem aguçada. Tem outras que não têm, mas mesmo não tendo, elas sentem que certos locais eles são pesados energeticamente. É como se eles estivessem ali e algo o incomoda. Ele não sabe o que é, mas algo incomoda ele. A primeira sensação que a gente sente, pessoal, é o coração. O coração ele começa a bater, a acelerar mais rápido. Porque quando o teu coração acelera de forma brusca, ele está querendo te dizer que há alguma coisa ali fora do normal e que você precisa estar atento. Esse é o primeiro sintoma. De repente você está tão bem no local, você entra em outro local, aí teu coração começa a palpitar, começa a bater mais acelerado. Isso quer dizer que prepare-se para fugir, porque antigamente, quando nós vivíamos em uma época mais animal, na época das cavernas, o nosso coração ele batia forte para que ele pudesse impulsionar sangue para que a gente pudesse correr. Em momento de fuga, a gente tenha mais chances de sobrevivência. E essa sensação era justamente isso, era uma defesa do nosso corpo. E hoje nós ainda temos essa defesa. O nosso corpo, o nosso coração, ele é uma bússola também. Ele nos fala sobre questões energéticas que estão ao nosso redor. Ele nos avisa de que algo está errado. Então, essa sensação, de repente, você sente quando está em determinados locais. Por exemplo, não vou nem citar locais que sejam, por exemplo, cemitérios. Às vezes tem pessoas que vão para um velório e não sentem essa sensação de que estão sendo vigiados. Não especificamente, pode ser que seja em um cemitério. Mas vamos supor que você entra em uma casa, aquela casa, você vai comprar uma casa ou você está visitando uma casa que ela é muito antiga, mas que você tem a sensação de que está sendo vigiado. Essa casa em si, ela te traz essa percepção por ela ser uma casa antiga, por ela ter morrido muitas pessoas naquele local, dependendo do seu tempo, da sua época em que ela foi construída. Ela pode ter espíritos nessa casa. Aí você tem essa sensação realmente de que está sendo vigiado. Porque as pessoas que partiram apegadas ao material, pessoal, elas sentem que estão sendo invadidas, que alguém está invadindo o território delas. E o que é que elas fazem? Elas tentam atacar essas pessoas para que essas pessoas vão embora e deixem o local que pertence a elas. Aí você tem essa sensação de que está sendo realmente vigiado. São nessas situações em casas abandonadas. Outra situação que é normal, pessoal, que é a sensação muito forte quando você entra na sua casa, aí você vai dormir, sua casa tem um corredor, você apaga a luz. Você sabe, pessoal, no íntimo você sabe, você sente a sensação de que tem alguém atrás de você. Então a sua defesa é correr direto para o quarto, se deitar e se esconder embaixo dos lençóis. É uma sensação nítida de ataque espiritual, porque na escuridão o espírito ele se sente mais seguro, porque ele sabe que os seus olhos físicos não irão enxergá-lo. Não quer dizer que na luz também, pessoal, eles não eles não consigam atacar na luz, eles atacam também durante a luz, porque tem muitos que não temem essa questão do sol, da claridade. Tem muitos que são vampiros, que só saem à noite. Mas enquanto que outros que não são maldosos, que não estão nem aí para isso, ela só sabe que morreu e que precisa passar alguma coisa para algum familiar, que ela está perdida, que ela quer o auxílio, e que, pessoal, não tem essa questão do dia e da noite.
Para aqueles sorrateiros, não, eles espreitam, eles estão, é como se fossem ladrões que esperam a gente dormir para poder nos atacar. É por isso que é importantíssimo vigiar e orar, proteger o seu lar, fechar sua casa de certos portais. Assista meus vídeos que eu falo sobre os portais energéticos, espelhos, né? Esses espelhos que criam portais, os portais que tem no nosso lar. É importantíssimo que tenhamos essa visão para as pessoas, logicamente, pessoal que acredita. Para quem não acredita, aí fica difícil até fazer a pessoa acreditar nisso. Mas faça esse teste. Apague a luz e vá andando no corredor. Se o seu corredor é longo, se o seu corredor é curto, não vale. Você tem que ir para a sala, apagar a luz do corredor, depois apagar a luz da sala e ir para o teu quarto. Você tem uma distância ali de 3 metros, 4 metros. Aí beleza, você vai sentir essa sensação de que tem alguém te seguindo. Hoje o que é que eu faço, pessoal? Quando eu chego em casa à noite, antes de acender as luzes, eu ando na casa toda com a casa escura. Para quê? Para que eu possa perceber, ter a percepção, muitas vezes até com os olhos fechados. Porque quando a gente abre os olhos, a sua pupila, os seus olhos, eles se adaptam à escuridão. E ele mostra as situações. Você consegue ver móveis, tudo. Então, eu fecho até os olhos para que nem isso eu consiga enxergar. Para que esteja ativo o meu terceiro olho. Aí eu começo a andar nessa casa toda para ver se tem algum intruso. Se tiver algum intruso, aí eu vou fazer uma oração para ele, para que ele seja retirado. Eu não vou permitir que espíritos fiquem na minha casa, se acomodem na minha casa como se ela fosse um dos moradores, que não é. Então eu faço isso, pessoal, tem essa percepção. Então é uma das situações, pessoal, mais comum é essa, quando você apaga uma luz e você segue, você tem a percepção de que tem alguém te seguindo. É como se você estivesse andando na rua, você às vezes tem a percepção que tem um ladrão, tem alguém te seguindo, te observando. Essa é a sensação, quando você está só em um determinado local, né? Então, o que fazer com essa percepção, pessoal? O que fazer com essa sensação? Eu sei que é difícil. Para quem já tem um certo controle, use essa percepção para ajudar, como se tem um exemplo agora. Eu entro na casa escura para captar a energia de um espírito e depois que eu identifiquei esse espírito, aí eu vou pedir ajuda para ele. Mas eu sei que nem todo mundo tem essa coragem, eu sei que nem todo mundo consegue apagar a luz e sair andando sabendo que tem alguém atrás de você. Porque quando você tem essa percepção, pessoal, esse medo, começa a ativar esse medo, aí o espírito consegue te atacar mais ainda. Essa percepção ela vai mais aumentando, aí você parece uma eternidade aquela ida para o quarto. Então, quando eu faço esse exercício, o que é que eu faço? Eu vou controlando esse medo. Controlando esse medo, eu não dou acesso a esse espírito para me atacar, para sentir o meu medo, para que ele possa se alimentar dessa sensação, que muitas vezes ele quer somente se alimentar dessa sensação. Então, é importantíssimo você ter essa percepção de alguns locais que quando você sentir que está sendo observado, quando você não conseguir ajudar aquele ambiente, naquele local, o que é que você deve fazer é sair imediatamente daquele local. E deixa aquele local, saia o mais rápido que você puder, se você não tiver essa consciência do auxílio. A percepção é isso, pessoal. Quando você sente que está sendo observado, procure sair o mais breve possível desse local. Porque ali tem algo que não é bom para você. O nosso corpo é uma bússola. Ela nos avisa quando algo não está bom. Então, se for o caso, você não pode sair, se proteja, crie a sua oração, crie seu campo energético. Eu tenho um vídeo que falo sobre o campo de força espiritual. Então, crie seu campo de força espiritual. É isso. Fiquem todos em paz, curtam, compartilhem, pessoal, ajudem esse canal a propagar cada vez mais, a levar auxílio para as pessoas. Fiquem todos em paz e até o próximo vídeo.